Hoje eu quero compartilhar com vocês, nessa noite, uma palavra que Deus trouxe ao meu coração. E é uma palavra muito, eu costumo dizer, libertadora. Porque nós temos, de fato, uma conversão. E aqueles que nasceram de novo, eles realmente estão em Cristo, são novas criaturas. Mas, muitas vezes nós vamos trilhando o caminho da fé numa vereda que não mais deveríamos trilhar, que é aquela que está debaixo da lei, a lei chamada do pecado e da morte. A Bíblia vai dizer que aqueles que estão em Cristo, eles estão agora debaixo da lei do Espírito e vida. E a lei do pecado e da morte não tem mais poder sobre ele. Quantos estão em Cristo Jesus? Amém? Então você precisa tomar posse disso. Você precisa realmente afirmar o lado que você está. É o lado da graça. Mas sabe, a graça é algo maravilhoso. A graça é o favor imerecido. A graça é o próprio Cristo personificado. Lá no Evangelho de João, no primeiro capítulo, nós vemos ali que o apóstolo escreve dizendo que a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Cristo Jesus. Ou seja, Cristo personifica a graça, sabe? E nós precisamos então entender que para vivermos debaixo da graça, vamos ser desafiados. Em que, pastor? Vamos ser desafiados em qual tipo de justiça nós estamos andando. E eu quero falar nessa noite que existem apenas dois tipos de justiça. E nós vamos entender, vamos mergulhar e vamos sair edificados para a glória de Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. Aleluia. Então abra sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo 3, Filipenses, capítulo 3, nós vamos ler do verso 2 até o verso de número 11. Vamos ler o verso 1 até o 11. Vamos ler toda a sessão aqui que fala da verdadeira justiça. Amém? Você achou Filipenses 3? Versículo 1 em diante, a Bíblia diz assim: quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Verso 7. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos
e me tornar com ele, como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém? Pai, essa é a tua palavra, cremos que ela é poderosa, ela é viva e eficaz, ela é mais afiada do que a espada de dois gumes, apta a discernir os pensamentos, os intentos da alma, do espírito, e nós sabemos, ó Deus, que agora ela está sendo liberada, e que cada um que está aqui receba com avidez, com o coração aberto, com fome. Pai, no nome de Jesus, que haja um efatá, que se abram os olhos, os ouvidos espirituais, para que a revelação do seu Espírito traga convencimento e transformação nas nossas vidas, para a glória do seu nome. Assim nós oramos, Pai, sendo servo, instrumento nas suas mãos, em nome de Jesus. Sou da igreja, diga amém. Diga glória a Deus. Aleluia. Eu quero destacar o versículo 9, que diz assim: e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Amém? Então esse texto, ele já nos dá um panorama por onde nós vamos caminhar, entre as duas justiças que eu falei, uma que procede da lei, que baseia-se na justiça própria, e outra que se baseia na fé, que é a justiça que está em Deus, em Cristo Jesus. Amém? Sabe, mas contextualizando, nós vamos ver que Filipenses é chamada carta da alegria. Nós estamos em 2025, o ano da alegria. Diga, o ano da alegria. Aqui na IBA, para nós profeticamente é o ano da alegria. E nosso texto áureo, temático, é Filipenses 4:4. Então, a carta de Filipenses é considerada a carta da alegria, mesmo tendo Paulo escrito essa carta na prisão. Sabe, prisão não é lugar de alegria, prisão é lugar de tristeza. Mas como a nossa alegria não está refém, refugiada naquilo que está à nossa volta, e sim está em Cristo Jesus, nós podemos nos alegrar em toda e qualquer situação. Amém, Jesus? Você pode dizer amém? Sabe, o conceito de alegrar-se, aqui nesse texto, e nós começamos lendo sobre isso, quanto mais meus irmãos, alegrem-se no Senhor. O conceito de alegrar-se aparece 16 vezes em 4 capítulos de Filipenses. Sabe, o apóstolo, ele sabia que a sua alegria era Cristo, a graça em pessoa. E o que ele faz aqui? Ele exorta aquele povo, os cristãos, os nossos irmãos lá no primeiro século, na igreja de Filipos, para quê? Para que eles cuidassem que nada nem ninguém tirasse a alegria deles. Você já ouviu isso nessa igreja, não é? Sim ou não? Então cuide para que nada nem ninguém roube a sua alegria. Essa é a exortação de Paulo aos irmãos ali de Filipos no primeiro século. Sabe, nada e ninguém poderia roubar esta alegria que foi recebida unicamente pelo favor de Deus. Na verdade, o coração de Paulo era um coração zeloso pelos seus filhos espirituais que estavam ali naquela igreja, e ali o tamanho do amor, exatamente para alertá-los sobre alguns que estavam no meio deles e queriam roubar essa alegria. Sim, alguns que estavam no meio deles, chamados judaizantes. Eram alguns judeus que na verdade tinham simpatizado com o cristianismo, mas ainda estavam andando nas práticas do judaísmo. Esses judeus cristãos, ou supostamente cristãos, eles andavam
misturando a lei e também a graça. E eles ainda defendiam a circuncisão. A circuncisão foi um símbolo da aliança no Velho Testamento. Hoje o Senhor não quer nada exterior. Hoje Deus não quer que simplesmente nós tenhamos, um sinal externo, pegarmos o prepúcio de um filho primogênito macho e fazermos a circuncisão. Senão, Ele quer que o nosso coração seja circuncidado para a glória dEle. Quantos têm o seu coração circuncidado pelo Senhor? É isso que o Senhor deseja. Não algo externo, não algo religioso, ritualista, mas algo que venha mover dentro para fora, de dentro para fora. Então ele fala assim, cuidado, diga cuidado. Não, mas fala para alertar alguém mesmo, porque se assim, cuidado, ninguém vai ficar... Amém? Fala assim, cuidado. Paulo falou com ênfase. Ele tem exclamação no texto, cuidado. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, cuidado com esse povo judaizante que está misturando lei com graça. Cuidado, cuidado. Por quê? Porque quando nós somos desafiados a andarmos na graça, nós também somos desafiados a andarmos na justiça que é mediante a fé em Cristo Jesus. Então, se você está na graça, quantos estão debaixo da graça? Quantos estão debaixo de Cristo Jesus? Então hoje eu e você somos desafiados a não abrirmos mão desse caminho de graça, da justiça que procede da fé, daquela que é mediante a fé em Cristo, daquele que olha para a obra do Calvário e sabe que lá foi consumada uma obra perfeita, completa, acabada e que não tem alteração, que não precisa ser complementada, que não precisa de ajuda, porque ela está consumada de forma perfeita, e é isso que está sobre a sua vida em nome de Jesus. Então, primeira consideração, nesse texto que nós lemos, da verdadeira justiça, é que a justiça própria não atende o padrão do céu. A justiça própria é aquela que muitas vezes está no nosso coração, nós lidamos diariamente com ela, em casa, com o cônjuge, no trânsito, no nosso trabalho, até no ministério, nós lidamos com esse levedo, por mais que o homem tenha algum senso de justiça, esse senso dele, de justiça própria, ele sempre será parcial, falho e contaminado. Por isso que nós não podemos, nos apoiar na nossa justiça, na justiça própria, porque sempre, por mais bem intencionados que formos, sempre será parcial essa justiça, será falha essa justiça, será contaminada pelo levedo da carne e do pecado. Precisamos entender isso. Simplesmente porque a lei, que é espiritual, estabeleceu um padrão que o homem não consegue atender, porque este é carnal. A lei, ou a justiça própria que procede de lei, ela não está falando que a lei é errada, que a lei não é boa. Não. A lei é boa, santa e justa. Mas a lei vem exatamente para mostrar que nós somos parciais, somos falhos, somos limitados, e se nós não estivermos debaixo de uma outra justiça, nós vamos sucumbir, vamos morrer. Nunca foi o problema a lei é espiritual, o problema sempre foi o homem que é carnal. Paulo escreveu isso aos Romanos, capítulo 7, versículo 14, a lei é espiritual, o homem é carnal. Assim, todas as vezes em que o homem busca se relacionar com Deus, ele busca se relacionar com Deus baseado em sua justiça própria, que procede de lei, ele vai falhar, porque o pecado está em sua carne. Abra comigo a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3, versículo de número 10 e 11, diz assim a palavra de Deus: pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de
Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Diga, o justo. Diga com voz de muitas águas, diga, o justo viverá pela fé. Amém? Pastor, essa é uma maneira pela qual o crente deve viver? É a única maneira. Porque se ele não viver assim, ele não vai viver. Porque ninguém, a Bíblia diz, ninguém é justificado diante de Deus pela lei. A lei não vem para mostrar que o homem é bom, a lei vem para mostrar que o homem é mau. A lei não vem para mostrar que o homem é perfeito, a lei vem para mostrar que o homem é imperfeito. A lei que é espiritual mostra e dá visibilidade ao pecado na carne do homem. Por isso que todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Isso é muito interessante. Quando nós olhamos aqui, a gente pensa no decálogo, nós pensamos nos 10 mandamentos, não é verdade? A lei de Deus. Só que os 10 mandamentos é a suma da lei de Deus, que tem mais de 600 mandamentos. E, pelo que consta, Tiago escreveu dizendo que se nós falharmos em um mandamento, nos tornamos réu de todos eles. Ou seja, vamos supor que você se manteve assim bem santo essa semana e não infringiu nenhum dos 10 mandamentos. Mas aí quando você abre e desdobra os 600 e poucos, aí você, esse aqui eu não observei muito bem. Então você se torna réu de todos. Ou seja, errou em um, errou em todos. Só que a graça vem falar o contrário. Acertou um, acertou todos. Posso ouvir um amém? Amém. Pastor, mas qual que é o mandamento que eu tenho que acertar? Você tem que acertar em Cristo Jesus, porque Ele cumpriu toda a lei e Ele cumpriu todo o mandamento. Então, se você crer nele, essa obra perfeita vai estar sobre a sua vida. Sabe, nós vemos nesse texto de Gálatas exatamente um contexto que diz que quando nós apresentamos as nossas próprias obras diante da lei, elas não são justiça de verdade. Em Isaías 64, versículo 6 está escrito: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Sabe, os nossos melhores esforços ainda estão contaminados com o pecado. Nossos melhores esforços ainda estão contaminados com o pecado. Por isso, precisamos crer que sem pecado, Jesus cumpriu toda a lei e a justiça. Nós precisamos crer. Nós precisamos crer não na nossa carne, não na nossa performance, mas nós devemos crer na obra do Calvário, no Cristo que venceu o pecado, cumpriu a justiça de Deus e hoje Ele está entregando de graça para mim e para você, aqueles que creem. Quantos creem aqui? Então, lembre-se, a justiça própria não atende o padrão do céu. A justiça própria não atende. E por isso que tem muitas pessoas que estão pesadas. Por isso que muitas pessoas não rompem, porque elas se voltam sempre para a justiça própria, que procede de lei. E tentando na carne executar a lei, cumprir a lei, viver debaixo da justiça própria, elas sempre vão encontrar no final desse caminho a exaustão e a decepção. Segundo ponto que eu quero trazer aqui para vocês: a nossa justiça, baseada na fé, deve exceder a dos religiosos.
Então veja que Jesus estabelece, o Senhor estabelece duas justiças. E a justiça dos religiosos era a justiça que procedia da lei. Embora eles também não fossem cumpridores totalmente da lei, mas alguns dos tópicos da lei eles cumpriam e se vangloriavam, se ufanavam de cumprir aqueles alguns mandamentos, talvez os mais moralmente reprováveis. Então eles batiam no peito e falavam: isso eu não faço, aquilo outro eu não faço. E eram como sepulcro caiado, bonito por fora, mas terrivelmente feio por dentro. Então preste atenção, a nossa justiça, qual que é a nossa justiça? A que procede da fé. Diga: a minha justiça, que procede da fé, deve exceder a justiça dos religiosos. Sabe, Paulo, nós vemos aqui nesse texto, ele tinha muitos atributos, ele tinha muitas qualificações oriundas, sabe, da sua vida religiosa, devota ao judaísmo. Paulo, ele era um homem acima da média. Paulo era um homem piedoso dentro da sua religião, e ele era enganjado. Na carne, ele poderia se gloriar mais do que muitos. Nós lemos aqui no versículo 4, foi o que nós lemos, quando ele fala: eu poderia me gloriar muito mais, eu poderia me gloriar muito mais, sabe, mas ele precisou perder toda a sua justiça, que procedia da lei, que era segundo a carne. Ele precisou ver que os verdadeiros circuncisos são os de coração e adoram em espírito e não na carne, pois confiam no espírito e não confiam na sua própria carne. Você recebe isso nessa noite? Então talvez você está aqui ainda tentando, de uma forma inconsciente, ou bem, com uma boa intenção, praticar tudo certinho. Não que você não deva fazer as coisas certas, mas sabe, quando as pessoas querem fazer tudo certo, querem ser muito boas, elas estão já infectadas com esse vírus da justiça própria. E quando nós olhamos para cá, nós vemos exatamente isso. Paulo, ele podia se vangloriar, ele podia se ufanar, e ele era realmente diferenciado, porque dentro da religião dele, ele fazia tudo certinho, mas ele precisou perder a sua justiça para encontrar a justiça mais valiosa de toda a sua vida, a justiça que estava em Cristo Jesus. Ele precisou abrir mão da justiça que estava na sua carne. Ele fala: na carne eu sou israelita, eu sou da tribo de Benjamim, eu quanto à lei sou zeloso, eu sou fariseu dos fariseus, eu sou perseguidor da igreja, aqueles que são ditos seita, eu faço justiça própria. E quantos de nós também fazemos tantas coisas? E muitas vezes nós chegamos diante de Deus dizendo esses predicados: Senhor, Tu tem visto a minha santidade, Tu conheces as minhas obras, Tu sabes que eu sou zeloso, Tu sabes quanto eu amo a sua casa. Sabe, nós temos que ser zelosos, temos que amar a casa de Deus, nós só não devemos fazer proselitismo com isso, porque nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. E talvez nós queiramos que Ele nos aceite por causa dos nossos predicados e adjetivos, mas a verdade é que Ele já nos aceitou quando nós não tínhamos nenhum deles. Ele já nos aceitou quando nós éramos pecadores. Então, não existe mérito em nós, não existe mérito na justiça própria. A nossa justiça que procede da fé deve exceder esse tipo de relacionamento. Nós não podemos ter um relacionamento assim, porque esse tipo de relacionamento não convence. Deus, Ele não está esperando, sabe, a nossa performance, a nossa perfeição. Ele está esperando a nossa devoção, a nossa confiança, a nossa fé. Crer que Ele fez o que deveria ser feito, e agora Ele nos dá a condição de sermos tudo aquilo que Ele deseja que nós sejamos.
não na carne, não por nós mesmos, mas em Cristo. Como diz o texto que nós lemos, e ser achado nele. Sabe onde que você deve ser achado? Não é na sua carne, não é no seu ego, não é atrás do seu diploma, não é quantos seminários você já fez, mas é ser achado nele. Todas as outras coisas podem ser importantes, mas a essencial é ser achado nele. Quantos desejam ser achado nele? Então essa é a justiça que procede da fé. Só os da fé são achados nele. Os da lei são achados na carne, em Adão. Os da fé são achados no Espírito, em Cristo Jesus. É onde você está. É onde você está. Amém? Mas talvez hoje você precisa ser confrontado com isso. E eu espero que hoje você ouça essa palavra e saia daqui transformado por essa mensagem da graça, do desafio da fé. Não que você vai sair fazendo coisas erradas, não, pelo contrário, quanto mais nós cremos, somos transformados e fazemos exatamente o que Deus quer que nós façamos. Quanto mais nós confiamos na nossa carne, menos nós fazemos o que Ele deseja que nós façamos. Quem entendeu isso? Então você precisa ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas sim aquela que é mediante a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A sua justiça, a minha justiça, ela de fato excede a dos religiosos, porque a dos religiosos é aparente, não é no coração. Enquanto nós realmente tivermos essa justiça, nós vamos precisar ter um confronto, como Paulo, que precisou realmente ter esse confronto, perder toda a sua justiça, sabe que era na carne, ver que a circuncisão era no coração, e não simplesmente no prepúcio do menino macho. Sabe, nós precisamos entender, como Paulo diz, eu considero tudo isso, toda a minha reputação, todos os meus diplomas, todos os meus predicados, todo o meu zelo na carne, toda a minha religião, toda a minha vida pregressa, sabe, toda a minha justiça, esses rituais que eu faço segundo a lei, eu considero como esterco, eu considero como lixo, comparado com a sublimidade de Cristo Jesus. Paulo considerou como esterco sua religião, sua reputação, sua justiça própria para ganhar a Cristo Jesus. Jesus ensinou aos seus discípulos que a justiça, ou se a justiça deles não excedesse a justiça dos religiosos, jamais eles entrariam no reino, porque o reino, ele vem exatamente por aquele que está em Cristo, achado nele, praticando as obras boas, não para ser aceito, não para ser, sabe, mas para ele fazer a vontade de Deus, porque ele já foi aceito pelo Pai. A justiça dos escribas e fariseus era exterior, era passional, baseada em aparente piedade e um esforço que era insuficiente. Então eu quero fazer a terceira e última consideração, e lembrando você, que a primeira foi, a justiça própria não atende o padrão do céu. A nossa justiça deve exceder a dos religiosos. E agora eu quero terminar falando da terceira consideração, que é: nós somos a justiça de Deus. Diga, eu sou a justiça de Deus. Diga novamente, eu sou a justiça de Deus. Você é a verdadeira justiça. Você é a justiça de Deus. Sabe, quando o mundo espiritual olha para você, ele vê algo que está sobre a sua vida. Olhe para cá, preste atenção. Quando o mundo espiritual olha para a sua vida, ele vê a justiça de Deus sobre você. Sabe o que ele vê? O mundo espiritual vê o sangue de Jesus sobre a sua vida. Mas se você quiser ostentar a carne, ela é fraca, ela é corrupta. Mas se você, de fato,
está em Cristo, você se tornou justiça de Deus. Justiça de Deus. Sabe, tudo que precisamos é de sermos achados nele, como Paulo também o foi. E assim, pela fé, crermos que aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Justiça de Deus. Sabe, nós temos agora, de fato, uma redenção. Estávamos perdidos, sem Deus no mundo, éramos errantes, não tínhamos achado misericórdia, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas agora, na plenitude dos tempos, não mais debaixo da lei do pecado e da morte, mas agora recebendo pela fé a justiça que procede de Cristo, nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Agora nós que não éramos justiça, fomos transformados em justiça de Deus. Foi realizada uma troca. Uma troca foi realizada. Como foi essa troca? Jesus recebeu o nosso pecado e nós recebemos a justiça dele. Vou repetir para você dar um glória a Deus mais alto, porque isso é uma notícia muito boa. Jesus, ele recebeu o nosso pecado para que nós recebêssemos a justiça dele. Você entende isso? Você entende isso? Sabe, Jesus lá no Calvário, na cruz, ele sofreu em nosso lugar. Ele recebeu todo o castigo por causa da nossa injustiça, da nossa imperfeição, da nossa transgressão. Ele sofreu tudo isso. E de uma forma substituta, nós agora, livres do pecado, recebemos a justiça dele. Recebemos o perdão dele, recebemos a redenção dele, recebemos o sangue dele sobre as nossas vidas. Hoje, você precisa entender que foi realizada uma troca. Jesus recebeu o nosso pecado e nós recebemos a sua justiça. Agora, alguém que olhar para você, quando alguém olhar para nós, deve ver a justiça de Deus, que é Cristo, deve ver a graça de Deus e não mais a ira, porque nós não somos mais filhos da ira. A ira de Deus, ela estava sobre os filhos da desobediência, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, mas agora nós não estamos mais debaixo da ira, não somos mais filhos da ira, somos filhos da graça, da bondade, do favor. Então agora, as pessoas e o mundo espiritual, quando olham para nós, devem ver a humildade e não a soberba, devem ver um coração perdoador e não um coração implacável, devem ver que agora nós estamos debaixo de outra justiça, porque toda justiça própria foi lançada fora. Toda justiça que não se baseia na fé, nós lançamos fora. Isso não vale mais sobre a nossa vida. Nós renunciamos. Nós não queremos mais viver debaixo da justiça que procede da lei, e sim aquela que procede da fé em Cristo Jesus. Quantos desejam isso? Sabe, hoje eu queria que você pensasse na sua vida, pensasse nos seus relacionamentos, imaginasse como tem sido a sua vida. Será que você ainda tem valido de justiça própria? Será que ainda você está cheio de si, cheio dos seus predicados, ainda tem, sabe, requerido muitas coisas como se fosse um direito? Eu quero te falar que o nosso direito não é esse direito que a carne deseja. A carne deseja um direito. Sabe qual é o direito que a carne deseja? Requer, avoca? É da vingança. É de retribuir, dente por dente, olho por olho, olho por olho. Só quem está acordado, olho por olho. Isso é retribuição, é a vingança. A carne, a lei vai mostrar o quê? Que é o seu desejo do homem. Então, no seu casamento muitas vezes você está ali e talvez sinta-se injustiçado. Normalmente, esse sentimento de injustiça é porque a pessoa não está sendo achada nele, porque quando ela está
achada em Cristo, ela sabe que ela já é justiça de Deus. E não há nada e ninguém que possa fazê-la sentir-se injustiçada. Porque injustiçado foi Jesus lá na cruz. E Ele nos fez agora justiça dele. Normalmente essas pessoas que falam, não, eu estou sendo injustiçado, e não sei o quê, e o que ela deseja? Na verdade, o que a carne dela deseja? Vingança. Estou sendo injustiçado, agora eu vou pagar com a mesma moeda. Agora eu também vou pagar do mesmo jeito. Agora essa pessoa vai ver. Agora meu marido vai ver. Agora minha esposa vai ver. Ei, você não está dessa forma, agindo sabiamente. E muito menos você está sendo achado em Cristo. Porque Cristo, quando foi ultrajado, não revidou. Quando foi ameaçado, não fez ameaça. Mas Ele entregou-se àquele que julga retamente. Ah, pastor, então resolvido. Ele entregou aquele incircunciso, aquele algoz, aquele tirano, aquele meu marido. Não, Ele não entregou a pessoa, Ele se entregou. O verbo está reflexivo. A Bíblia diz que Ele não ameaçou, não revidou com ultraje, mas Ele entregou-se àquele que julga retamente. Está na hora de você ser achado em Cristo. E esse sentimento de injustiça, de autopiedade, estou levando desvantagem, a minha carne não está aguentando, eu vou ter que retribuir, eu vou ter que pagar com a mesma moeda. Cancela isso na sua vida. Você não está mais debaixo da justiça própria que procede da lei, você está debaixo da justiça da fé, que a justiça de Deus que procede da fé em Cristo Jesus. Você agora é justiça de Deus. Você precisa saber que quem toma a sua causa não é homem, quem toma a sua causa não é carne, quem toma a sua causa é o Deus de toda a terra. Tem crente aqui nessa noite? Quem toma a sua causa é o Deus de toda a terra. Mas você precisa ser achado nele. Sabe quando nós somos achados em Cristo? Na verdade, nós não somos achados. Porque importa que nós diminuamos e Ele cresça. Então, quando o mundo espiritual, o mundo natural olhar, não vai ver Ricardo iracundo, xarope, carnal. Ele vai ver o Cristo manso como um cordeiro, mas também forte como um leão, para manter os passos firmes em direção ao propósito de Deus, o Pai. É isso. Hoje eu e você estamos sendo desafiados. Parece assim, pastor, mas é isso? É. Somos desafiados a abrir mão da justiça própria. Pastor, mas parece que eu vou passar por bobo. Eu vou passar por uma pessoa assim, sabe, incapaz. Parece que eu vou me anular. Quem já se sentiu assim? Ficou anulado assim? Quem? Oh, tem uns 7 seres humanos aqui, né? Aumentou, 20 seres humanos. Quem já se sentiu diminuído, assim, qual que foi a expressão que eu usei? Anulado, né? Quem já se sentiu assim? Todos nós, né? Que somos humanos, já sentimos assim. Mas sabe esse sentimento de que estou anulado, estou injustiçado, estou diminuído? É a carne que sente isso. Porque no Espírito, você está cantando assim, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça. Amém? A carne, eu estou anulado, eu estou deprimido, eu estou injustiçado, ninguém gosta de mim, Deus se esqueceu de mim, eu não valho nada, eu vou me vingar, eu não vou aceitar isso foi a gota d'água. Isso é carne, justiça do tipo da lei, do tipo própria. Mas aquele que está no Espírito, ele sabe que a vida dele está oculta em Cristo Jesus. Ele já foi achado em Cristo. E agora ele diz, assim como Paulo disse aos Gálatas também, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que ainda vivo aqui nessa carne, eu vivo pela fé. Não vivo confiando na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E se Deus foi capaz de entregar seu Filho, ou seja,
Antes, Ele não poupou o seu Filho, mas o entregou por todos nós. O que Ele não nos dará graciosamente com Ele? Todas as coisas. Então para de mendigar justiça própria, sabe? Para de mendigar dente por dente, olho por olho. Para de, sabe, fazer autopiedade. O Senhor que toma a sua causa, sabe? Você hoje foi feito justiça de Deus. Não há como vivermos na graça senão pela justiça que procede de Deus. Não há como sermos desafiados a andar no favor do Pai e ao mesmo tempo confiarmos na carne. Hoje tornou-se comum, sabe, uma filosofia religiosa que diz: Deus ajuda, vamos ver se você sabe, Deus ajuda a... Tem essa também, quem cedo madruga, mas é uma outra. Deus ajuda a quem se ajuda, ou faça a sua parte, que eu lhe... Está escrito na Bíblia isso? Hã? Não. Faça a sua parte que eu lhe ajudarei. Heresias capítulo 6, versículo 66. Pastor, então não tem que fazer minha parte, querido? É para não confiar na carne. Você vai fazer o que deve ser feito, mas no Espírito. Não para ser aceito, porque você foi aceito. Não para chamar a atenção dos olhos do Pai. Os olhos do Pai já estão sobre você. Não para ser perdoado, mas porque você já foi perdoado. Quem está entendendo isso? Não para ser justificado, que você vai fazer tudo certinho, mas porque você já foi justificado, e agora é difícil fazer as coisas erradas, porque Ele já te deu o Espírito de Cristo, o Espírito de excelência, de santidade, glorificado, justificado para fazer o que você deve fazer em Cristo Jesus. Então quando alguém apertar você, não vai sair peçonha mais. Antes saía peçonha, ira, mas agora quando alguém te aperta, vai sair óleo, vai sair unção, vai sair, sabe, coisas que vão tocar em muitas pessoas, mesmo aquelas, talvez, que estão se levantando contra você, mas eu sei que elas serão tocadas pela glória de Deus. Sabe, então nós precisamos entender que a justiça própria aponta exatamente para essa confiança na carne, que nós consideremos como perda tudo que aponta, que nós consideremos perda tudo que não aponta para Cristo, e nós possamos reconhecer que não há obra maior a não ser aquela que Cristo consumou lá na cruz. Amém, Jesus? Queria que você ficasse de pé no seu lugar, você fechasse os seus olhos, e de repente você está com uma causa hoje, que é exatamente o problema conjugal, ou talvez você está, talvez com um problema no seu trabalho, e talvez isso tenha mexido no seu coração, porque você se sente assim, oprimido, amargurado, ressentido, e talvez você quer de alguma forma pagar com a mesma moeda, mas lá dentro você nasceu de novo e sabe que isso não procede mais para você, não é isso que você tem para dar, você tem muito mais para dar do que isso, você tem muito mais para dar do que seu ódio, sua ira, seu rancor, sua mágoa, seu ressentimento. Você tem muito mais, você tem um amor para dar, você tem o perdão para dar, você tem a bondade para dar, você tem a misericórdia para dar. Alguém está ouvindo isso nessa noite? Você tem tudo isso para dar, porque o Senhor encheu o seu tanque. Sabe, injustiça foi o que fizeram com o nosso Senhor. Depois que nós olhamos para Cristo, não tem mais como a gente ficar, sabe, achando que nós somos injustiçados. Não, injustiçado foi Jesus, que não conheceu o pecado, não experimentou o pecado, nele não havia pecado algum, e Ele voluntariamente escolheu se fazer pecado por nós, que éramos pecadores, injustos, para que hoje nós pudéssemos ser transformados na justiça dEle. Então hoje nós andamos debaixo da justiça que procede da fé, que está em Cristo Jesus, e nela nós podemos saber que tudo está no controle de Deus. A nossa carne ilimitada não consegue, ela não promove, mas o Espírito regenerado,
ele sim vai adiante, vai além, experimenta coisas incríveis, impossíveis, e glorifica a Deus. E o Pai, o nosso Deus, Ele não deixa nenhum dos seus filhos desassistido. Ele toma a sua causa, Ele toma o seu direito, até porque Ele mesmo deu a nós os que creem, Ele deu a nós os que creem o direito. Por isso nós dizemos, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, sabe, Deus já liberou isso na sua vida, mas você precisa hoje entender que você é justiça de Deus. A sua justiça deve exceder aquela do mundo, dos religiosos, da lei, e sabe, renunciar de uma vez por toda a justiça que procede da justiça própria, que nunca vai atender o padrão do céu. Então hoje, em nome de Jesus, receba isso nos seus relacionamentos familiares, nos seus relacionamentos profissionais, na sua vida cotidiana, sabe, em qualquer ambiente que você estiver, você vai avocar agora a justiça que procede da fé. É essa que você vai se estribar, você vai ser achado nele, você já é achado nele. Receba isso em nome de Jesus, receba isso em nome de Jesus, receba isso em nome de Jesus nessa hora, receba isso em nome de Jesus. Ele está olhando, Ele que te enxergou, Ele que te redimiu, Ele que te enxergou, Ele que te redimiu. A Ele toda a honra e toda a glória. A carne dá glória ao homem, mas o Espírito dá glória a Deus. Diga isso, aleluia. A Ele que comigo está, a Ele que não me abandonará. Você pode estar passando o momento mais difícil da sua vida, mas eu vim aqui para dizer que você é justiça de Deus, e portanto, Ele está com você. E Ele disse que nunca vai nos deixar, nunca, jamais vai nos abandonar. Ele disse: eu estou com você todos os dias até o fim. Muitas vezes nós falamos: Senhor, por que eu tive de experimentar ou passar por isso? Um dia nós saberemos, seremos como Ele é, e aí sim todas as coisas estarão descortinadas. Mas por ora, não procure explicações. Ache a promessa que diz: a minha graça te basta. E saiba que
Ele está com você. Se você está passando, Ele está passando com você. Se você está sofrendo, Ele está com você também, já sofreu, para que agora você pudesse voltar e Ele te consolar. Ele deseja, e Ele vai fazer isso, consolar os que choram. Ele vai levantar aquele que está caído, porque Ele é a nossa justiça, nós somos a justiça de Deus, e Ele já transformou a nossa existência, a nossa história. Creia nisso. Ele está com você, Ele está com você, Ele está com você. Agora, hoje, eu e você precisamos fazer uma decisão. Nós já escolhemos Cristo, nós já temos a fé salvadora. Precisamos andar debaixo da justiça que procede da fé e não da justiça própria. Sermos achados nele. Para sermos achados nele, devemos andar na justiça que procede da fé. Porque se formos na vereda da justiça própria, nós não seremos achados nele. Então abra mão disso hoje, abra mão, lança fora esse levedo, lança fora esse fermento, lança fora essa justiça própria, lança fora esse ar de vingança, lança fora esse ressentimento, lança fora essa mágoa, lança fora essa autopiedade que não procede de Deus. Deus está olhando para você, Ele está olhando. Nós cantamos aqui, aquele que nos enxergou, Ele já te enxergou, Ele já te olhou, Ele já te viu. Agora você somente precisa ser achado nele, juntinho dele, nesse caminho, em nome de Jesus. Eu queria fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, faça cair por terra nessa noite toda justiça própria, toda justiça outra que não proceda da fé, caia por terra. Toda mistura de uma justiça própria baseada na lei com a graça que é o favor de Deus, que nós possamos olhar para a cruz e saber que está consumado tudo aquilo que nós precisamos estar lá, em Cristo. Que hoje seja uma decisão de sermos achados nele, não em outro caminho. Sabemos que a justiça própria não atende o padrão do céu. Sabemos que a nossa justiça, ela excede a justiça da religião. E sabemos que nós fomos feitos justiça de Deus. E o Senhor vela por cada um dos seus filhos. Estamos aqui, Pai, à sua disposição. Guia-nos e nos faça caminhar altaneiramente, com a cabeça erguida, certos de que não somos órfãos e errantes nesse mundo sem Deus, mas fomos achados nele. Somos povo de Deus, fomos agora achados e temos alcançado a misericórdia. Aleluia. Coloque a mão no seu coração e com seus olhos fechados, eu queria fazer uma oração. Nós estamos terminando. Repita comigo dizendo: Senhor, nesta noite eu ouvi a tua palavra e ela gerou fé em meu coração. Por isso agora eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e me salva. E eu, meu Pai, que um dia estive em tua casa, na tua presença, mas me afastei. Hoje, arrependido, eu volto na certeza que sou aceito, sou recebido em seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés, me dê vestes novas, porque o filho volta para a casa do Pai, para a presença do Pai, para a família de Deus. Ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar aqui nesta noite:
Se você fez esta oração que nós acabamos de fazer e se identificou com ela, levante agora uma das suas mãos que eu quero orar por você. Levante uma das suas mãos que eu quero orar por você. Alguém pode acender a luz, por gentileza? Isso. Levante a sua mão, você que fez essa oração e se identificou. Veja uma mão levantada. Amém. Mais alguém? Alguém aqui que está orando? Amém. Vejo outra mão levantada. Eu vejo outras mãos levantadas aqui. Amém. Se houver alguém do seu lado que está com a mão levantada, você vai abraçar essa pessoa e falar assim: olha, somos família, e eu quero te convidar a ir comigo ali, nós vamos orar. Então você que levantou a sua mão, sai do seu lugar, vem aqui à frente, para nós orarmos juntos. Podem vir, você que está ao lado, venha aqui à frente, você que levantou a mão, fique aqui de frente para mim. Amém, aleluia. Você que viu um irmão ao seu lado, isso, fica aqui na minha frente, aleluia. Pode ficar aqui na minha frente, de frente para mim. Isso. Os consolidadores podem ajudar os irmãos quando estão chegando a se posicionarem certinho. Cadê? Tem um jovem para ficar aqui com essa criança? Um jovem. Amém. Isso. Pergunta para o seu irmão assim: você é a Igreja Batista do Amor? Pergunta para ele. Então você pode. Viu? Às vezes a gente espera o consolidador ir. Você pode, querido. Amém? É bom cuidar um do outro. Aleluia. Pai, nós oramos por essas vidas, que são preciosas. Pai, não há idade, não há gênero. O Senhor mesmo chamou a todos para que pudesse ser filhos amados, e agora serem também chamados justiça de Deus, porque aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. Jesus, no nosso lugar, Ele recebeu o nosso pecado e agora Ele nos dá a sua justiça. Pai, eu oro abençoando essas vidas. Eu sei que o Senhor já declarou sobre elas a liberdade, e o Senhor declara também que não há mais condenação para nenhuma dessas vidas, e que nada pode separá-las do seu amor que está em Cristo. Pai, nós declaramos uma nova vida, transformado, um novo coração, filhos amados, vivendo para a glória de Deus. Assim nós oramos em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Vocês que estão aqui à frente, sabe, eu olho assim, eu vejo um espelho. Porque um dia eu também levantei a minha mão. Eu não queria saber de nada, da minha reputação, do que iam dizer. Eu simplesmente corri, como vocês vieram aqui, para os braços do Pai. E eu senti abraçado, achado nele. E agora, deixando a minha justiça própria, tentando fazer tudo da minha forma, mas na carne não conseguia, sabe? Mas depois, no Espírito, a coisa passou a ser natural, e não havia mais condenação, porque eu sou filho amado, vocês são filhos amados. Sabe, essa é a melhor notícia: vocês são filhos amados de Deus. Amém? E somos filhos do mesmo Pai, temos o mesmo irmão mais velho que Jesus, logo somos família. Amém? Uma parte dessa família está reunida aqui. Eu vou contar até 3, peço que vocês, depois da contagem, voltem-se para trás, para receberem um abraço dessa família. Pode ser? Para a gente caminhar junto. Nós somos mais fortes juntos. Amém? Vamos contar, família? 1, 2, 3.
Sejam bem-vindos à família de Deus. Cadê a festa, igreja? Está tendo festa lá no céu. Aleluia. Nós vamos dar a bênção apostólica, mas eu não poderia deixar de orar pelo meu primogênito, Samuel Arturo Aragão Tatis. Vem aqui, filho, amado, precioso. Samuel, em abril do ano passado, ele seguiu para o outro lado do Oceano Atlântico. Ele foi para a Irlanda, República da Irlanda. E naquela ocasião, em abril, ele estava aqui nesse mesmo púlpito, nós estávamos orando, porque naquela semana ele estava partindo para o velho continente. E aí ele passou lá praticamente quase 8 meses e retornou já na passagem do mês de novembro para dezembro. Ele não chegou nem antes nem depois, ele chegou no dia 28 de novembro. No dia 29 foi a final, sabe? Deixa para lá, isso é irrelevante, né? É relevante, ele falou que é relevante. A final do Botafogo com o Atlético Mineiro, para a gente assistir juntos aquela final histórica, né? No sábado, chegou na sexta, no sábado nós estávamos juntos. E quando ele chegou, nós já estávamos orando, e desde a volta dele, nos últimos dias e semanas, ele já estava compartilhando algo que ele tinha desejo de voltar. Mas quando chegou, nós conversamos mais sério, e falamos, é isso mesmo, filho? Falou, sim, pai, mãe, eu desejo voltar. Então, o que fazer, né? Os filhos, nós sabemos que são como flechas na nossa mão. Então, nós temos que retesar o arco, puxar a flecha e lançar, para que eles sejam bênção onde quer que eles vão. Samuel é um jovem de Deus. Eu sei que ele tem um plano. Pode vir, Esther. Esther saiu correndo ali. Vem, filha. E uma frase que ele falou me marcou muito, porque claro, todo pai, quantos pais nós temos aqui? Todo pai quer assim, que ele estude na melhor escola, que ele tenha o melhor emprego, que ele cresça, seja um grande homem bem-sucedido. Isso todo pai deseja, claro. Mas sabe um desejo que pais que são achados nele desejam, é que os seus filhos sejam achados nele também. Ou seja, quando Samuel, diante de tantas oportunidades, ele disse, pai, a Irlanda precisa de mim. Aí eu entendi que ele não foi lá simplesmente para extrair o que a Irlanda podia dar para ele, profissionalmente, academicamente. Ele vai crescer lá nessas áreas, mas é o que ele vai entregar para aquele país, para aquela nação, para aquela geração, para os jovens de lá, na cidade que ele está. Então ele está voltando de novo essa semana. Gente, não é fácil não. Então quarta-feira ele vai. Nós vamos orar por ele, amém? Eu sei que agora vai ser um tempo mais longo, porque a ideia é ele entrar na faculdade, e aí vai ter que conciliar um calendário acadêmico mais longo, trabalhando, enfim. E a gente não faz nada sem oração, né? O povo de Deus é assim, o povo da fé é assim, amém? Então se você puder levantar suas mãos em direção a Samuel, nós vamos mais uma vez te enviar, filho. É um envio muito mais do que profissional e acadêmico, é um envio missionário. Amém. Você é sal da terra e luz do mundo. Amém. Amém. Você pode liberar palavras de bênção sobre Samuel, também sobre a nossa casa. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida do Samuel, esse filho amado. Declaramos, Pai, que somos gratos, já somos gratos, pela graça que já nos alcançou. Por sabermos, ó Deus, que na graça somos desafiados a andar por fé, mas é realmente emocionante, mas é prazeroso. Vivemos por fé, é o único meio pelo qual o crente deveria viver. Pai, andando confiantes na provisão, no sustento, e assim nós enviamos o Samuel.
não que tenhamos todo o sustento, não que tenhamos todas as respostas, não que tenhamos em nós mesmos, ó Deus, toda a provisão, todo o roteiro, mas o Senhor sabe, o Senhor tem, e é no Senhor que nós confiamos. Nós, ó Deus, queremos ser inspirados para podermos ser bênção na vida dele, provedores, também sustentadores, não de simplesmente uma causa pessoal, mas de uma missão, de um propósito que o Senhor mesmo, o nosso Pai, o Pai com P maiúsculo, tem na vida dele. Guarda a vida dele, Senhor, guarda os pés dele, que não resvalem nem para a direita nem para a esquerda, mas permaneçam firmes no Senhor. Ali ele seja sal da terra, luz do mundo. Pai, que ele tenha conexões importantes, relevantes, e conexões, Pai, que sejam promovidas pelos próprios Senhor, para que ele seja influenciador, que ele influencie uma geração de jovens, que ele possa levar a palavra, possa levar a graça. Nós oramos também para que o Senhor abra portas ali, acadêmicas, profissionais. Pai, nós cremos que o Senhor tem, ó Pai, planos para ele também nessa área. Nós, ó Deus, o abençoamos com toda sorte de bênçãos espirituais. Guarda a vida dele, guarda o coração dele, guarda a mente dele, guarda o corpo dele. Nós repreendemos toda enfermidade, toda doença. Pai, todo homem malfeitor, salteador, todo homem mau, todo laço, nós repreendemos e abençoamos também a viagem dele, abençoamos a saída e a entrada, desde a partida dele daqui, as conexões até chegar no destino final. No nome de Jesus, nós o abençoamos, dizendo: eu te abençoo com toda a sorte de Ele disse que, eu perguntei se ele queria falar alguma coisa, ele falou: não, estou bem tranquilo. Então, amém. Ele vai estar ali, filho, fica lá comigo, tá bom? Você sabe, pastorzão, né? Vai lá receber o povo, você vai comigo também, que aí o povo já te dá um abraço, amém, Jesus? Só lembrando, para aqueles que vieram ao seminário maravilhoso, top das galáxias, na sexta e no sábado, afiando o machado, que pastor Silvio, muitos não tiveram oportunidade de comprar o livro, saíram rápido, vieram num dia, não vieram no outro, e enfim, nós compramos mais livros para deixar ali no estande e poder abençoar a sua vida. Passa lá, adquira seu livro para você realmente continuar crescendo na célula, no pequeno grupo, no nome de Jesus, amém? Amém, povo de Deus? Aleluia. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe, vão na paz, semana de bênção e vitória, em nome de Jesus.